Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre os perigos de usar um único versículo bíblico. Se você ficou confuso, fica com a gente até o final e juntos vamos descobrir do que se trata isso, tá certo? Então, bora, vamos falar de Deus. Então vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes, deixa eu pedir a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário do que você achou do vídeo, deixar comentários também sobre ideias para a gente estar fazendo vídeos aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos falar de Deus. E eu queria hoje falar sobre Deus a respeito do uso de um único versículo bíblico, o quanto isso é perigoso. E para isso nós iremos ver um trecho de um podcast onde o humorista, o Whindersson Nunes, ele faz o uso de um único versículo bíblico. E aí a gente vai estar vendo essa fala dele no podcast e depois eu quero tecer aqui os comentários justamente falando sobre os perigos de nós usarmos um único versículo bíblico. Por que essa mudança, onde que você passou a ver dessa forma? Que eu acho que Jesus falou muita coisa criptografada, assim, sabe? Criptografada não, encriptada. Porque se tu tem o conhecimento e tu passa por uma pessoa, exemplificando aqui, uma pessoa boa e uma pessoa ruim, o conhecimento você pode usar pro mal ou pro bem. Então ele deixava lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não estava dizendo que a verdade era Jesus e que a verdade era ser crente. Ele está dizendo que qualquer verdade liberta você de um pensamento que te aprisiona. Eu falo para ela que você estava falando mal dela. Sem você ter falado. Eu falo para ela que você estava falando mal dela. Ela agora está presa num pensamento de que o Brau não gosta dela. Entendeu? E aí chega o Brau e fala: eu nunca falei isso. A verdade agora te liberta desse pensamento, entendeu? Então, eu só interpretei as escrituras como Jesus disse para interpretar. E do jeito que eu interpretei, não acho que é frequentando algum lugar que você consegue a gnose, que você consegue a iluminação, ou nirvana, ou sei lá como é o nome daquilo que as pessoas querem atingir com religião. Bom, meu Deus do céu. Antes de tecer esses comentários, eu quero deixar bem claro, eu vou deixar aqui o link, tá, do podcast aqui, né? Se eu não me engano, o nome do podcast é Mano a Mano, daquele cantor Mano Brown, e eu vou deixar aqui como créditos, tá certo? Na descrição do vídeo. Mas, assim, antes de mais nada, eu não queria falar desse vídeo, né? Porque, assim, vamos lá, devagar. O que eu gostaria de falar nesse vídeo, né? Contra o que eu gostaria de falar nesse vídeo, eu quero deixar bem claro que não é nada contra a pessoa do Whindersson Nunes, mas sobre a maneira como ele usou a escritura. Então, eu tinha visto esse vídeo, na verdade apenas esse corte, né? E aí eu fui procurar, obviamente, o vídeo completo. E eu assisti todo o trecho, não assisti todo o vídeo, todo o podcast. Mas eu assisti todo o trecho que ele fala sobre isso, para não, obviamente, tirar do contexto a fala dele. Então, eu não quero falar justamente contra o que eu vou falar aqui, e nesse vídeo falar exatamente a respeito do que eu estou falando contra, entende? Então, assim, eu não quero falar exatamente a mesma coisa contra a qual eu estou falando nesse vídeo. É isso que eu estou querendo dizer, tá certo? Então, por conta disso, eu fiz questão de ver todo o trecho do vídeo onde ele falava essas coisas e vi que, de fato, ele falou exatamente isso, né? No trecho do podcast, ele estava falando que agora ele se sente mais conectado com o Criador do que quando ele
estava dentro de alguma instituição religiosa, uma igreja, né? É o que ele cita, né? Uma igreja. E aí o Mano Brown, ele pergunta quando isso aconteceu. E aí é onde ele fala o que ele acabou de dizer, que a gente acompanhou aqui no vídeo. O que ele está dizendo é que o que Jesus quis dizer quando disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não está falando de uma verdade específica, isso que ele está dizendo. O que ele disse é que Jesus, ao dizer essa frase, ele estava falando que qualquer verdade que seja dita, ela vai te libertar de um pensamento que você tenha, né? Caso esse pensamento seja baseado numa mentira. Aí ele usa lá, né, o exemplo de que se ele falar mal, ou se ele disser que os dois ali que estão apresentando, né, se ele disser que um falou mal do outro, e aí na hora que, sem a pessoa ter falado, e na hora que a pessoa descobre a verdade, ela vai estar liberta desse pensamento de achar que o outro estava falando mal dela. Então a ideia dele é dizer que Jesus quis dizer isso. Mas não pode ser isso que ele falou. E não pode ser exatamente por uma coisa muito importante. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou querendo dar carteirada nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que se você tiver o mínimo de conhecimento exegético e hermenêutico, você não consegue cair, você não irá cair no erro do uso de um único versículo. E isso é perigoso. Quando você pega apenas um versículo da Escritura, um trecho da Escritura, você vai estar muito inclinado ou no caminho correto para cometer um erro exegético. Porque a Escritura, como qualquer outro texto, ela tem um contexto. Por isso que eu disse que eu fiz questão de assistir o vídeo dele, pelo menos essa parte inteira do vídeo, para não falar exatamente, para não cometer com esse vídeo exatamente o que nós iremos combater aqui nesse vídeo, que é a falta do contexto. Você não precisa ter o conhecimento de contexto histórico, de contexto cultural. Você não precisa ter essas habilidades hermenêuticas, esses conhecimentos hermenêuticos, né, que muitas vezes a gente aprende no seminário teológico, né, na faculdade, mas você pode usar o simples conhecimento de interpretação de qualquer texto que seja, que você vai, pelo menos no mínimo, não cometer esse erro que ele cometeu ao fazer essa interpretação. Porque esse texto, ele está dentro de um conjunto de outros textos, e ele não pode ser entendido fora desse contexto. Então, o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Ele pegou apenas o versículo, né, que justamente é João 8:32, para dizer que Jesus estava falando que qualquer verdade que seja, ela liberta de uma mentira que foi contada, ou de um pensamento que foi fundamentado, baseado numa mentira. E que Jesus não estava dizendo que ele era a verdade, mas ele estava dizendo que qualquer verdade libertaria de um fundamento, de um pensamento que foi fundado por uma mentira. Só que os outros versículos que acompanham esse versículo diz exatamente o oposto. Jesus aqui, ele está falando sobre os judeus que queriam segui-lo, que estavam querendo crer nele. E aí, dentro disso, o que vai acontecer é o seguinte, e aí eu vou ler aqui, tá certo? Os versículos, tanto o versículo anterior ao versículo 32, como especialmente o versículo 36, que fundamenta tudo o que ele falou do versículo 31, do versículo 32 e os demais versículos. Então vamos lá, versículo 31, Jesus diz assim, ó: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, se vocês permanecerem naquilo que eu ensinei,
E aí você já começa a perceber, né, do que se trata a verdade aqui, é o que ele ensinou, né? E aí ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem em mim, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, e se vocês conhecerem a verdade irá vos libertar. Aí eles vão contra-argumentar aqui, mas aí a gente chega no versículo 36, tá? Tem todo um outro relato aqui, mas o mais importante aqui que vai fechar isso aqui é o 36, que Jesus diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, olhe só. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o Filho é o único que pode libertar. Então, quem é a verdade? O Filho. Se o Filho vos libertar, você será livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, Jesus está dizendo exatamente o oposto do que o Whindersson Nunes falou nesse vídeo. Ele disse que Jesus não estava dizendo que a verdade era Jesus. E Jesus está dizendo exatamente isso, que a verdade é ele. Se vocês conhecerem a verdade, ela vos libertará. Mas se o Filho vos libertar, só então vocês sereis livres. Então, se o Filho é o único que liberta e eles precisam ser libertos pela verdade, então a verdade é o Filho. Então, o contexto aqui diz exatamente que a verdade é Jesus. A verdade é aquilo que Jesus ensinou, a verdade é aquilo que Jesus é. Ele é a verdade. Então, a gente corre muito risco, e aí isso aqui não é uma coisa apenas do Whindersson Nunes, isso é uma coisa até mesmo de pessoas que professam ser cristãs, que elas pegam um versículo bíblico e muitas vezes criam uma doutrina, né? Criam a sua maneira de interpretar a Escritura. Mas a maneira de interpretar a Escritura, ela não é particular, já dizia lá o apóstolo Pedro nas suas cartas, né? Que as profecias não são de particular elucidação ou interpretação. A Escritura, ela precisa ser interpretada à luz da Escritura. Então, o contexto para a gente entender um versículo bíblico, ele é fundamental. Então, é muito perigoso nós usarmos apenas um versículo bíblico. Nós precisamos entender esse versículo bíblico dentro do conjunto de versículos em que ele está inserido. E o nome disso é contexto. Eu tinha terminado de gravar o vídeo aqui sobre o que o Whindersson Nunes falou e eu não me atentei para uma coisa que tem no versículo aqui, justamente no versículo 34, que eu acho importante colocar aqui no vídeo, né? Porque eu falei sobre a verdade que liberta é Jesus, a verdade pode libertar e essa verdade é Jesus. Mas eu não falei, e eu acho importante salientar isso, deixar isso bem claro, de que a pessoa precisa ser liberta dentro do contexto que Jesus está falando aqui. E Jesus, ele não está falando que as pessoas precisavam ser libertas de uma ideia equivocada. Ele está dizendo que as pessoas precisam ser libertas do pecado. Por isso que a verdade é que liberta. Por isso que só o Filho é quem pode libertar. Ninguém pode libertar do pecado a não ser o Filho. Ninguém pode libertar do pecado a não ser a verdade. E só para não ficar apenas nas minhas palavras, o versículo 34 diz assim: Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí ele vai dizer no versículo 36 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, era só para acrescentar aqui que o homem, ele é liberto. Nesse versículo aqui, Jesus está tratando que a liberdade do homem é a liberdade sobre o pecado, do qual ele é escravo. Então, eu espero que você possa ter gostado, eu espero que você curta aqui o vídeo, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, tá certo? Mais uma vez, eu não estou aqui falando contra o Windows, mas contra a argumentação dele, né? O que ele falou ali. Deixe seu like, deixe seu comentário, né? Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus, lembre-se,
Jesus é a verdade que liberta. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!